Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Vamos continuar a leitura do livro, que está sendo muito maravilhoso. Ontem até tive ligações e ontem tocou muita gente, Deus seja louvado. Estamos trabalhando o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, tá? Hoje vamos falar do capítulo 26, que tem como tema Amor Fraternal. E quem está conosco é o missionário Herbert Júnior, do CAMIT. Obrigada, irmão Herbert, por receber nosso convite. Com você a palavra. Muito bem, irmã Alexandra, e a todos os irmãos presentes online aqui conosco. Quero agradecer a oportunidade e nós vamos falar sobre o amor fraternal, que está no capítulo 26 do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Então, eu gostaria de começar fazendo uma introdução, fazendo todos entenderem o significado etimológico da palavra frater. Então, a palavra frater ela é um termo do latim que significa irmão. A partir dela derivam as palavras fraternidade e fraterno. Então, ou seja, amor fraternal quer dizer amor entre irmãos. No original grego, essa palavra quer dizer filos, quer dizer também amigos, né? Então, ou seja, amor entre irmãos, amor entre amigos, isso quer dizer o amor fraternal. Partindo desse ponto, nós vamos nos aprofundar melhor nessa leitura, que está explorando bem esse amor, e nós vamos ver por que esse amor é tão importante para nós, seguidores de Cristo. Então, já no primeiro parágrafo desse capítulo, o amor traz alegria, que é o tópicozinho de início desse capítulo, a autora já nos começa dizendo assim: eu desejaria dizer aos meus irmãos de toda parte, cultivai o amor de Cristo. Deve ele dimanar da alma do cristão quais torrentes no deserto, refrigerando e aformoseando, trazendo as vidas alheias e a própria alegria, paz e felicidade. Então, olha só, irmãos, aqui já no início a gente vê qual é o resultado de se cultivar esse amor de Cristo. Então, a pessoa, o seguidor de Cristo que cultivar esse amor, ele vai produzir isso aqui, ó, tanto na vida dele quanto na dos outros, o que? Alegria, paz e felicidade. Irmãos, é estranho saber, mas isso realmente acontece, que tem seguidores de Jesus que não cultivam esse amor. Não, eles são totalmente ausentes desse amor. E vocês vão ver mais para frente como que isso acontece, esse amor, como que esse amor acontece na prática e também quais é as consequências da ausência desse amor na vida de um cristão. Exemplo irresistível de amor altruísta. Quanto mais intimamente nos assemelharmos ao nosso Salvador no caráter, tanto maior será nosso amor para com aqueles pelos quais ele morreu. Então, olha só, irmãos, isso aqui eu certa vez até comentei com a juventude, que nós estávamos falando sobre redes sociais, né? E normalmente o que muitas pessoas fazem a maior parte do tempo nas redes sociais? Ficam olhando a vida dos outros, ficam reparando a vida dos outros, às vezes comparam a sua vida com a vida dos outros. E tem pessoas que ficam até ansiosas ou depressivas por causa disso. Né? Mas quando você se aproxima de Cristo, quando você presta mais atenção na vida de Cristo, acontece um detalhe muito interessante. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você olha para a vida de Cristo, menos você se importa com a vida dos outros, menos você fica reparando a vida dos outros. E da mesma maneira acontece o contrário. Quanto menos você se aproxima da vida de Cristo, mais você fica reparando e comparando a sua vida com a vida dos outros. Então, essa leitura ela faz total sentido na prática. Então, quanto mais nós nos assemelharmos a Cristo, mais nós vamos nos importar com o nosso próximo. Os cristãos que manifestam mutuamente um espírito de amor altruísta estão dando em favor de Cristo um testemunho que os descrentes não podem contradizer nem a ele resistir. É impossível calcular o poder de semelhante exemplo. Irmãos, isso aqui na prática também é fantástico. Por quê? Eu não sei, eu acredito que todos aqui têm contatos com pessoas que não são religiosas. Eu tenho muitos amigos que são ateus. E eles sempre costumam dizer: a religião é um fracasso. Por quê? Porque a gente espera que os religiosos sejam pessoas diferentes, mas na prática não é isso que a gente vê. E, às vezes, uma atitude de um religioso, seja ele cristão, seja lá quem for,
pode jogar por terra realmente isso aqui, né? Então, quando nós vivemos uma vida com Cristo, uma vida de compromisso mesmo com os ensinamentos de Cristo, a gente vai demonstrar aquilo que ele nos ensina para com o nosso próximo. E quando isso acontece na prática, os descrentes não têm argumento de pensar se não, realmente, por mais que eu não concorde com a religião, mas eu tenho que admitir que realmente vale a pena ser religioso, vale a pena seguir a Cristo, porque realmente são pessoas boas, são pessoas educadas, né? Então essa é a perspectiva que nós devemos despertar. É claro, irmãos, que isso acontece. Já teve muitas pessoas que falam assim, olha, eu admiro vocês como igreja, admiro vocês como crente, admiro vocês como grupo, né? E pessoas que não concordam, às vezes, são até pessoas que não concordam com o nosso modo de viver, nosso modo de pensar como cristão, mas são pessoas que respeitam por causa disso aqui. É uma pena que isso acontece ainda em pequena escala, não em grande escala como Cristo talvez espera. Mas nós estamos buscando caminhar para isso. Para quê? Justamente para que isso aqui aconteça, né? É impossível calcular o poder de semelhante exemplo. Então, quanto mais pessoas tiverem no mundo parecidas com Cristo, ou seja, semelhantes que cultivam o amor de Cristo e demonstram isso, mais nós iremos refletir Jesus Cristo e mais as pessoas serão convertidas, né, à semelhança também do grande Salvador, por causa do grande exemplo que nós temos. Coisa alguma com tanto êxito derrotará os ardis de Satanás e seus emissários. Coisa alguma tanto contribuirá para erguer o reino do Redentor, como fará o amor de Cristo manifesto pelos membros da igreja. Então, olha só, irmãos, essa missão foi atribuída a quem? Ao corpo de Cristo, à sua igreja. Cristo, nós sabemos que ele é o nosso cabeça, né? Ele é o cabeça da igreja, e essa missão ele deixou para o seu corpo, para que possa refletir, né, o seu caráter, ou seja, o seu amor àqueles que não conhecem. E isso também é uma maneira de quê? Olha aqui, ó, de derrotar os ardis de Satanás e seus emissários. Uma igreja que expressa o caráter de Deus. Através do quê? Através do amor fraternal. E também ergue o reino de Deus. O reino de Deus. Então, ao nós refletirmos o amor de Cristo na nossa vida, como membros, como cristãos, nós vamos refletir, né, o seu caráter para até mesmo aqueles que são descrentes, né? Até mesmo aqueles que talvez tenham uma visão depreciativa da religião, tenham uma visão depreciativa de Deus. A nossa maneira de transmitir Jesus pode aproximar pessoas de Deus ou pode afastar pessoas de Deus, né? E é claro que a vontade de Cristo é que seu amor seja manifestado aonde? Na sua igreja. Ou seja, na vida de cada um de nós. Tem pessoas que esperam que isso aqui seja manifestado em toda a igreja. Mas eu aprendi uma coisa, irmãos, que como a igreja somos nós, pessoas, né? Porque a igreja não é 4 paredes e um teto, a igreja é um templo. Quando a gente vê as escrituras, o testemunho falar sobre a igreja, está falando de nós, pessoas, né? A reforma, ou seja, uma vida de conversão, de transformação, começa comigo, primeiro eu como pessoa, como indivíduo, para que através de mim possa ser alcançado o grupo e depois do grupo vai para o coletivo. Mas para isso, cada indivíduo, dentro da sua realidade, dentro da sua comunhão com Deus, deve buscar isso. Então a gente não pode exigir da igreja os outros. Eu tenho que exigir da igreja eu, começando por mim. Que é assim que a gente, juntos, vamos alcançar esse propósito. O verdadeiro amor retrai o próprio eu. A devoção que Deus requer revela-se em sincero amor às pessoas pelas quais Cristo deu a vida. Cristo, habitando no coração, será manifesto pelo amor que ele requer de seus discípulos. Irmão, isso aqui é algo que é meio que automático, sabe? E é interessante isso na prática, porque Jesus, ele quer que que a gente se dirija a ele como? De qualquer jeito, irmãos. De qualquer jeito. Isso o próprio Cristo fala para nós na Bíblia, quando ele fala assim, olha, todos que vierem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então, ou seja, Jesus aceita você do jeito que você está, com a vida toda errada, entendeu? Cheio de falhas,
ele te aceita assim. Mas é impossível você, ao caminhar com Jesus, ao você se encontrar com Jesus e se convencer no poder maravilhoso que ele tem, é impossível você continuar como está. E aí, quando você começa a caminhar com Jesus, você vai, a sua vida, de uma maneira assim, extraordinária, às vezes até que você nem percebe, você vai melhorando sua vida, desejos que você tinha, você deixa de ter, coisas que você não queria fazer, ou que você jamais imaginava em fazer, você passa a fazer. E você agora você começa a compartilhar isso com as pessoas, você tira a lente, esse capítulo fala sobre isso, você tira a lente do egoísmo e passa a colocar a lente do altruísmo, você passa a olhar para o seu próximo com mais importância. E exatamente isso aqui acontece, né? Cristo habitando no coração será manifesto pelo amor que ele requer de seus discípulos. Isso aqui, irmãos, acontece de uma maneira automática e imperceptível. Quando você nem percebe, você já está fazendo. Então, esse é o amor verdadeiro de Deus operando na vida de um servo seu, de um filho seu. Aos que não conhecem a verdade, seja apresentado o amor de Jesus e atuará qual enfermo para a transformação do caráter. Então, olha só, irmãos, esse é o amor que transforma o caráter. Inclusive, já teve pessoas que tiveram o seu temperamento amansado por pessoas que estavam expressando o amor de Jesus. Então, esse é o grande poder que esse amor, que é o amor fraternal, possui. As aptidões não substituem amor. Olha só, irmão, isso aqui é forte. Ó. O muito falar, o farisaísmo e o louvor em causa própria são abundantes, mas isso jamais ganhará pessoas para Cristo. Eu achei muito importante esse texto, por quê? Porque às vezes nós somos muito tendentes a fazer isso, a falar demais, a tomar atitudes rígidas. Quando fala do farisaísmo aqui, a gente percebe na Bíblia como é que os fariseus eram. Eram pessoas altamente rigorosas em querer cumprir a qualquer custo, em exigir dos outros que cumprisse a qualquer custo, mas não tinham amor por nada, nem por ninguém, apenas por eles mesmos. Né? E o louvor em uma causa própria, ou seja, a gente exaltar coisas que fazemos. Aqui o louvor não se aplica somente à música, mas a qualquer coisa que você faça, que você se sinta lisonjeado e deve ser privilegiado por isso. Mas olha só qual é o resultado disso tudo, irmãos. Mas isso jamais ganhará pessoas para Cristo. E realmente, irmãos, de fato, qualquer uma dessas três coisas aqui, especialmente o farisaísmo, eu nunca vi isso ser uma obra frutífera. Principalmente se for para atrair pessoas a Cristo. Eu já vi isso mais repelir, afastar pessoas de Cristo, tanto quem pratica quanto para quem está presenciando isso. E isso faz com que as pessoas elas criem até mesmo um pensamento depreciativo sobre Deus. Esses dias eu estava conversando com algumas jovens que elas são adolescentes, né? Ou seja, são novatas na fé, estão caminhando na fé agora, e o pensamento que elas tinham da igreja era que você não podia errar. E se você errasse, você estava perdido. Mas aí eu pergunto, quem vocês acham que alimentou esse tipo de ideia na cabeça delas? Foi com certeza algumas pessoas da igreja. Ou seja, despertaram um pensamento errado a respeito da igreja. E acabou fazendo com que as jovens criassem uma ideia totalmente errada a respeito de Cristo. E é claro, com o trabalho que nós temos feito com a nossa juventude aqui, elas compreenderam que não é assim. E que Cristo não é assim, né? Mas que algumas pessoas tomam essa posição, mas elas não correspondem a toda a igreja de Cristo. Né? Então, isso aqui é importante nós entendermos, irmãos, justamente para nós compreendermos qual é a vontade de Cristo. A vontade de Cristo não é essa que a gente haja dessa maneira, né? ou tome essas atitudes. Né? Liberalidade, prova de amor. A prova de nosso amor é dada num espírito semelhante ao de Cristo, na boa vontade de partilhar as boas coisas que Deus nos deu, na espontaneidade em praticar a abnegação e o sacrifício a fim de ajudar a promover a causa de Deus e da humanidade sofredora. Então, olha só, irmãos, a prova do nosso amor ela é dada como? Num espírito semelhante ao de Cristo. Como que a gente busca um espírito semelhante ao de Cristo? É justamente você buscando agir como Cristo. Como foi que Cristo fez? Eu estava explicando até isso num estudo para uma interessada. Né?
olha só como Cristo falava, olha só como Cristo agia para com as pessoas, olha só como Cristo se posicionava diante de uma situação difícil. Olha só como Cristo lidava com pessoas complicadas. E Cristo nos ensina como fazer isso. Né? E qual é o resultado disso? Né? A boa vontade de partilhar as boas coisas de Deus nos deu a espontaneidade em praticar a abnegação e o sacrifício a fim de ajudar a promover a causa da humanidade sofredora. Então, hoje tem muitas pessoas que estão sofrendo não só de necessidades físicas, como, por exemplo, a falta de roupa, falta de alimento, mas tem pessoas que estão sofrendo por falta de um conselho, por falta de uma mão amiga, né? Por falta, às vezes, de uma presença, né? De uma presença acolhedora. E o amor fraternal, ou seja, a pessoa que tem um espírito semelhante ao de Cristo, vai estar ali justamente para isso, para suprir, né, essa necessidade da pessoa. Então, esse é o resultado maravilhoso de exercitar esse amor. Preparar para qualquer eventualidade. Todo aquele que, na verdade, ama a Deus, terá o Espírito de Cristo e um cálido amor aos irmãos. Quanto mais o coração da pessoa esteja em comunhão com Deus, e quanto mais suas afeições se centralizarem em Cristo, tanto menos será ele perturbado pela rudeza e dificuldade que encontra nesta vida. Irmãos, um fator interessante é que quando você busca esse amor, você vai matando aos poucos, você vai matando o egoísmo que existe dentro de você. Todos nós temos tendências egoístas, infelizmente, né? Mas o exercício do amor fraternal, ele vem justamente para quê? Para ir diminuindo, para ir abafando o egoísmo, ou seja, aquela vontade própria do eu que nós temos dentro de nós. E isso aqui corrobora com aquilo que eu falei no início, né, que eu disse para os irmãos, que eu comentei com a juventude, né, que se nós olharmos mais para a vida de Cristo, menos a gente vai olhar para a vida do próximo. E esse olhar para a vida do próximo não é que a gente não vai se importar com o próximo, é que a gente vai parar de ficar olhando para os erros dos outros, ficar olhando, ele está tropeçando aqui, até que eu não estou muito ruim não, porque olha o que ele está fazendo. Quando a gente olha para a vida de Cristo, a gente percebe o que falta em nós. E quando a gente se apega à vida de Cristo, quando a gente se centraliza em Cristo, a gente passa a olhar para o nosso próximo, mas não com aquele olhar crítico, mas com um olhar de mais importância, de ver, olha, o tanto que o meu próximo precisa de Cristo. E eu preciso de Cristo, então eu vou ajudar ele. Eu vou procurar compartilhar com ele do poder transformador que é de estar caminhando com Jesus. Então, é isso que Cristo espera de nós, irmãos. E esse vai ser o resultado. Então, quanto mais próximo a gente estiver de Cristo, ou seja, em comunhão com Deus, mais nós vamos adquirir a semelhança de Cristo. E isso, na prática, tanto para o nosso convívio como igreja, como também na nossa vida para com a sociedade, vai ser uma bênção. O coração no qual reina o amor. O coração no qual reina o amor não será tomado de paixão ou desejo de vingança por ofensas que o orgulho e o amor próprio julgariam insuportáveis. Então, esse amor no coração, olha só, impede isso aqui, da gente agir dessa maneira, né, com paixão, desejo de vingança, por ofensas que o orgulho e o amor próprio julgam insuportáveis. Então, assim, a gente, com esse amor no coração, né, ou seja, um coração onde habita, onde reina esse amor, a pessoa ela não vai ficar se abatendo por qualquer coisa. Tem pessoas que hoje a gente tem que estar medindo palavras para aconselhar, porque qualquer coisa a pessoa se ofende, a pessoa é sentida por qualquer coisa. Então, esse amor fraternal, ele precisa ser alimentado no coração para que a gente possa, tanto para quem está recebendo a mensagem, tanto para quem está compartilhando, a gente possa compartilhar, né, com o espírito de amor, né, e não com o espírito de vingança, de orgulho, né, de fazer lavagem de roupa suja. Então, é isso que nós devemos buscar cultivar na nossa vida. Olha só, irmãos, esse texto aqui eu achei fantástico. Inclusive, quem argumenta que a autora do texto é racista e tudo mais, esse texto quebra totalmente esse argumento. E também esse texto mostra como que Deus vê os seres humanos, né? A diversidade humana, a diferença de etnia, a diferença de classe social, quem é mais rico, quem é mais pobre. Olha só, Cristo veio a este mundo com uma mensagem de misericórdia e perdão.
ele deitou os alicerces de uma religião pela qual judeus e gentios, pretos e brancos, livres e escravos são unidos em uma fraternidade comum, reconhecidos como iguais à vista de Deus. O Salvador tem um amor ilimitado por todo ser humano. Em cada um deles vê aptidões suscetíveis de melhoramento com divino vigor e esperança. Ele visita aqueles pelos quais deu a vida. Então, olha só, irmãos, que texto bonito, né? Mostra aqui quem é superior perante Deus. Será que é os judeus? Será que é os gentios? Será os brancos ou os pretos? Será os ricos ou os pobres? Não. O que nós vimos aqui? Independente de quem seja, onde quer que seja, se sejam pessoas que nasceram religiosas, sejam pessoas que não são religiosas, seja não importa a etnia, a cor da pessoa, perante Deus eles são vistos como são unidos em uma fraternidade comum, reconhecidos como iguais à vista de Deus. Então, ou seja, perante Deus, todos pecaram, todos necessitam de misericórdia, todos necessitam de Jesus em suas vidas. Então, perante Deus, pessoas que têm o temor a Deus, não importa a classe social dela, não importa a cor dela, todos são vistos como iguais à presença de Deus, né? À vista de Deus. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, né? Olha só, o Salvador tem um amor ilimitado por todo ser humano. Então, irmãos, eu fico muito feliz quando eu aprendo isso, quando eu estudo sobre isso. Inclusive, eu sou um forte defensor do amor fraternal, porque dentro do histórico da nossa igreja, eu não nasci na fé, eu vim para a fé depois de grande, eu pude perceber que muitas das vezes a nossa igreja, estou falando de nós como igreja, né, a gente caiu na falha de Éfeso. Qual era o problema da igreja de Éfeso? Era uma igreja que era altamente zelosa, mas nada piedosa. Inclusive, ela foi até criticada, criticada por Cristo por conta disso, né? Cristo falou, olha, que ela estava carente do amor fraternal. E ele ainda fala assim, volta onde caíste e arrependa-te. E eu já fui um forte opositor da nossa igreja nesta questão, porque eu olhava para a igreja e, por um momento, eu me tornei até ateu por causa disso. De pensar assim, como que pode um povo que se diz seguir a Cristo, que se diz obedecer aos mandamentos de Deus, mas na prática não exercita o amor para com o próximo, entendeu? Eu já fui um questionador desse posicionamento da igreja. E eu digo isso porque já sofri situações depreciativas por conta disso. Mas pude ver Deus operando na nossa igreja, pude ver Deus também operando na minha vida. E é claro que a gente também tem que reconhecer quando a igreja de Deus ela começa a caminhar, né, e procurar acertar, né? Então, uma lição que eu aprendi, que eu achei fantástica, e eu quero até trazer aqui para os irmãos, como exemplo disso, aconteceu agora recentemente na nossa conferência geral. Como os irmãos sabem, a nossa conferência geral ocorreu e finalizou neste final de semana. E olha só, uma coisa que me chamou muito a atenção durante esta conferência geral. Aqui tem alguns delegados nossos da conferência geral, né? Talvez alguns dos irmãos até conheçam, aqui o pastor Fran Charles. Aqui do outro lado é o departamental de saúde da União Sul, o Rodrigo Lacerda. E eles estão aqui na foto com 3 irmãos, que são 2 ucranianos e um russo. Como nós sabemos, de acordo com o que está acontecendo no mundo atualmente, né, a Ucrânia e a Rússia estão em guerra. Né? Esses 2 países estão em guerra. Mas olha só, irmãos, o que acontece quando pessoas têm Jesus no coração, quando pessoas exercitam o amor de Cristo. Olha só, irmãos de nacionalidades que estão em guerra, unidos pelo Evangelho. Com certeza, um está orando pela nação do outro. Com certeza, eles não estão se olhando aqui como inimigos, mas sim como irmãos em Cristo. Então, irmãos, isso é o resultado do amor fraternal. Um amor que quebra barreiras, um amor que derruba fronteiras, né? E um amor que acaba com guerras, né? Faz com que pessoas olhem uns aos outros, né, como iguais, né? Conforme nós vimos na leitura passada, né? Porque são filhos de Deus também. Então, irmãos, eu quero também compartilhar um outro acontecimento que ocorreu no século passado, que foi no período da Primeira Guerra Mundial. Como todos nós sabemos, a Primeira Guerra Mundial ocorreu
de 1914 e finalizou em 1918. Mas durante a Primeira Guerra Mundial ocorreu isso aqui, uma trégua de Natal na Primeira Guerra Mundial. Ao compartilhar essa história, eu quero pedir aos irmãos que não olhem para essa história como um reformista, mas olhem para essa história como um seguidor de Jesus, né? E os irmãos vão entender o que eu quero dizer com isso. Olha só o que foi que aconteceu. Durante a Primeira Guerra Mundial, uma situação inesperada ocorreu durante o Natal de 1914. Entre as trincheiras onde estavam combatendo soldados ingleses e alemães, localizadas na região de Ypres, na Bélgica, ocorreu uma trégua não oficial decretada pelos próprios soldados. Então, olha só, irmãos, durante a guerra, ali, durante ali o calor da batalha, em 1914, a guerra começou mais ou menos ali em setembro, quando ocorreu lá, quando os países começaram a declarar guerra um com o outro, né? Então, o conflito começou, estava intenso, mas o que foi que aconteceu? No período de Natal, ali em dezembro de 1914, né, ocorreu um cessar-fogo, que não foi declarado pelos oficiais, mas sim pelos soldados, ou seja, por aqueles que estavam na linha de frente. Soldados alemães decoraram suas trincheiras com motivos natalinos, entoaram cantigas alemãs, utilizadas para celebrar a data e passaram a comemorar com os soldados ingleses. Durante 6 dias houve um cessar-fogo. Mais inusitado ainda foi a realização de uma partida de futebol na chamada Terra de Ninguém, área localizada entre as trincheiras entre soldados ingleses e franceses. O Natal uniu durante alguns dias os inimigos de guerra. Após esse episódio, oficiais do exército inimigo decidiram evitar as tréguas não oficiais. Então, olha só, irmãos, um fator interessante aqui é que, de um lado, tinha a trincheira alemã, do exército alemão, do outro lado, tinha as trincheiras do exército britânico e franceses, e no meio tinha aquela chamada Terra de Ninguém, ou seja, quem passasse por ali durante o conflito era morto, com certeza. Então, ou seja, nenhum lado avançava para o outro. Mas durante essa trégua, aquela Terra de Ninguém ali, ou seja, aquele espaço que ficava entre uma trincheira e outra, eles usaram para fazer essa trégua de Natal, que até brincaram ali uma partida de futebol, os exércitos inimigos, né? E isso, de fato, incomodou os oficiais, porque, em vez dos soldados estarem ali se confrontando, eles estavam o quê? Confraternizando um com o outro, né? E então essa trégua de Natal não foi vista com bons olhos diante, né, dos oficiais do exército. Dos exércitos de ambos os países, né? Tanto dos alemães quanto dos ingleses e até mesmo dos franceses. Entretanto, não foi apenas durante o Natal de 1914 que houve confraternização entre os soldados de países em conflito durante a Primeira Guerra Mundial. Mesmo com as proibições dos oficiais, deserções e confraternizações entre soldados de diferentes nacionalidades continuaram a ocorrer, sendo essas ocorrências também uma das causas que levaram os países beligerantes a encontrarem um caminho para o fim da guerra. Então, irmãos, isso aconteceu também por influência dessa situação que ocorreu em 1914. Outras frentes de batalha também estavam fazendo isso. Os soldados eles estavam se confraternizando, eles estavam dando um cessar-fogo e agora socializando uns com os outros, né, vivendo esse momento fraternal. E um fator outro interessante, que isso também serviu de influência para que os países, ou seja, os cabeças dessa guerra, da Primeira Guerra Mundial, eles começassem já a cogitar num cessar-fogo, ou seja, no fim de uma guerra, no fim daquela guerra acabar. Por quê? Porque eles viram que os soldados eles não estavam querendo guerrear. E muitos soldados, irmãos, eles vão para a frente de batalha não é nem porque querem. Eles vão para a frente de batalha porque eles são soldados, é o dever deles defender seu país. Mas eles estão lutando, ou seja, com pessoas que eles não conhecem, vão atacar pessoas que eles nunca viram na vida, simplesmente por causa de ordenança dos seus líderes, ou por dever de obedecer seu país, né? Mas olha só, aqui, irmãos, nós podemos ver o quê? Que mesmo diante da brutalidade da guerra, surgiu um raro ato de humanidade. E os irmãos vão entender qual foi o segredo por trás de tudo isso. Durante o ano de 1916, tornaram-se mais frequentes os contatos entre soldados franceses e alemães, demonstrando a criação de laços de fraternidade entre os que anteriormente eram inimigos. Então, ou seja, mesmo no decorrer da guerra, mesmo ali no calor da batalha, os soldados ali dos exércitos inimigos, né,
eles se cumprimentavam, eles se respeitavam, eles se viam e eles se confraternizavam, né? Então, olha só, irmãos, e foi criado até um monumento histórico dessa trégua de Natal. Tem um monumento que está lá em Liverpool, na Inglaterra, por causa desse acontecimento. E aí, irmãos, eu vou falar para os irmãos o grande segredo de tudo isso. Por que soldados que estavam ali no campo de batalha, com sangue nos olhos, né, para defender seu país, para lutar pela sua pátria, né, para vencer o inimigo que estava à sua frente, por que eles fizeram isso? Olha só, irmãos, nós sabemos que, religiosamente falando, nós não comemoramos o Natal. Mas, no cristianismo popular, o Natal ele tem um significado religioso muito poderoso. Por quê? O Natal aqui não tinha a ver com Papai Noel, árvore de Natal, não. O Natal aqui o Natal, nós sabemos que no cristianismo popular, ele tem a ver com o quê? Com o quê? Olha só o grande detalhe. O Natal ele tem a ver com o nascimento de Jesus, ou seja, com o acontecimento da vida de Jesus. Então, irmãos, eu não tenho dúvida que por os soldados procurarem confraternizar ou procurarem viver comemorar uma situação que ocorreu na vida de Jesus, estou falando dentro do cristianismo popular, eu não tenho dúvida de que Jesus operou ali naquele momento, irmãos. Eu não tenho dúvida de que Jesus operou na vida daqueles soldados e fez com que eles deixassem suas armas de lado, eles deixassem os ódios das suas nações de lado e procurassem olhar para os outros soldados como seres humanos. Procurassem, mesmo que por um tempo muito curto, exercitar ali um sentimento fraternal um pelo outro. Então, irmãos, nós podemos ver o tanto que esse amor de Cristo, ele é poderoso e fez com que, mesmo diante de toda essa brutalidade que foi a Primeira Guerra Mundial, pudesse ter ali um raro ato de humanidade, que até hoje é questionado por muitos historiadores. Por que os soldados fizeram isso assim, no calor da batalha ali, já no início da guerra, onde todo mundo já estava com os olhos à flor da pele, né? Irmãos, a única explicação que eu tenho é que Jesus operou naquele momento ali, na vida daqueles soldados. E, inclusive, irmãos, aqui nos faz até responder algumas questões. Por que aí os nossos grandes pensadores sociais, né, que defendem, às vezes, algumas ideias progressistas, né, para melhorar a sociedade. Irmãos, por que o socialismo e o comunismo nunca vão dar certo neste mundo? Primeiro, porque uma das coisas que eles fazem é tirar a religião. Porque eles entendem, tanto os comunistas como os socialistas entendem que a religião divide as pessoas. E como eles defendem muito a união das classes, a luta das classes, né? Então, tira a religião, ou seja, tira Cristo. Então, agora, como faz isso sem Cristo? Por isso que nunca vai acontecer. Irmãos, e para vivermos em harmonia, como comunidade, como igreja, como sociedade, só é possível se Jesus estiver no meio. Entendeu? A igreja primitiva, por que ela deu certo? Porque os irmãos ali viviam, ricos e pobres, judeus e gentios, viviam como irmãos, com um olhar indiferente para com o outro, porque Jesus estava no meio disso. Então, é por isso que dá certo. Olha só, irmãos, para finalizar, o santificado amor de uns pelos outros é sagrado. Nesta grande obra, o amor cristão mútuo, mais elevado, mais constante, mais cortês, mais abnegado do que se tem visto, preserva a ternura cristã, a benevolência e polidez cristãs, e envolve a fraternidade humana no abraço de Deus, reconhecendo a dignidade de que Deus revertiu os direitos do homem. Esta dignidade os cristãos têm de sempre cultivar para a honra e glória de Deus. Então é isso, irmãos, que Deus espera da sua igreja, né? Que nós possamos o quê? Promover o amor cristão mútuo, que é o quê? Que é mais elevado, que é cortês, que é abnegado. E o resultado vai ser isso aqui, ó. Preserva a ternura cristã, a benevolência e a polidez cristã, que envolve a fraternidade no abraço de Deus. Então, esse o papel dos cristãos no mundo. Fazer as pessoas verem que elas são amadas. Fazer as pessoas reconhecerem que existe um Deus ao lado delas e que pode cuidar delas também. Quem vai despertar essa visão nas pessoas, essa percepção nas pessoas sobre Deus, somos nós cristãos. Essa missão é nossa. E o que estamos fazendo? É um ponto de reflexão, né?
E para fechar, eu quero fechar com esse texto aqui. O Senhor Jesus deseja difundir seu amor por intermédio de cada membro do seu corpo, sua igreja, a fim de que a vitalidade desse amor possa circular através de todas as partes do corpo e habitar em nós como habita nele. Irmãos, é muito forte isso aqui que eu vou falar, mas é uma realidade. Vocês sabiam que vocês podem chegar numa igreja e não encontrar Deus? É triste, né? Isso. É triste, mas é uma realidade. Por quê? Tem igreja que ela tem tudo, menos o amor a Deus. Ela tem tudo. Ela tem discórdia, tem divisão, tem briga, tem contenda, menos o amor a Deus. E, infelizmente, essa igreja ela tem que repensar na sua vida como igreja. Eu falo isso para qualquer igreja, tá bom, irmãos? Agora, tem pessoas que Deus a encontra e a conduz a uma igreja. Olha só que interessante. Tem pessoas que vão entrar numa igreja e não vão encontrar Deus. Mas também tem pessoas que Deus vai encontrar elas e vai encaminhar elas para uma igreja. Que possamos ser essa igreja. Uma igreja onde, quando a pessoa chega, ela sente a presença de Deus. Ela sente o amor de Deus sendo compartilhado pelos seus irmãos, pelo seu corpo. Então, que Deus nos abençoe para que possamos exercitar esse amor fraternal. E que possamos, de maneira muito, muito feliz e satisfatória, expressar, né, o caráter de Cristo, ou seja, o amor a Cristo, àqueles que estão ao nosso redor. Amém?